É. ah, o mercado passou esses últimos anos completamente obcecado, né, Monique, por aquela mágica do software. Com certeza, Jonas. Agindo meio que como se a inteligência artificial fosse só, tipo, linhas de código flutuando numa nuvem abstrata. Exato. Mas nessa última semana, a realidade física bateu na nossa porta com uma força descomunal. Bateu cobrando a conta, né? A gente tá vendo a infraestrutura colapsar sob o próprio peso. E é muito irônico, Jonas. Irônico porque enquanto os servidores entram numa guerra por cada milímetro de silício, os governos decidiram que a era do faroeste digital acabou. Acabou de vez. A regulação pesada finalmente entrou no jogo e mudou as regras para todo mundo. Pois é. Olá, eu sou o Jonas e para vocês que acompanham nossas análises fielmente, hoje é segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. Nick, bem-vindos ao Macroeconomia. O título do nosso episódio de hoje é direto ao ponto. Notícias de IA na última semana. O programa de hoje traz aquela curadoria detalhada das movimentações mais críticas que rolaram na semana passada. Isso, cobrindo ali o período de 15 a 22 de fevereiro de 2026, nós vamos destrinchar essa virada de chave gigantesca com vocês. Uma virada que tirou o foco do mercado exclusivamente dos algoritmos e jogou os holofotes direto para as fábricas de hardware. Para as fábricas e para os tribunais, Jonas. Mas antes da gente mergulhar nessas águas profundas, eu sei que você quer dar um recado. Eu quero deixar um agradecimento enorme a todos vocês pela audiência constante. Vocês são o motor que nos impulsiona a cavar mais fundo todas as semanas. Sem dúvida. O nível das discussões que vocês trazem nas nossas plataformas é o que torna esse projeto tão rico. O engajamento de vocês é fundamental. Totalmente. E lembrando que este é o canal Macroeconomia, que traz uma compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Perfeito, Mônica. Não deixem de se inscrever, curtir e compartilhar o conteúdo com quem precisa entender para onde a economia digital está caminhando. Bom, Jonas, vamos começar pelo que você chamou de choque de realidade física, né? Vamos lá. Eu estava analisando os dados levantados pelo portal hardware.com.br e cruzando com uma reportagem investigativa em conjunto da NPR com o The Verge. E o cenário é alarmante. Muito. O boom da IA generativa simplesmente causou um estrangulamento na cadeia global de suprimentos, mais especificamente em relação à memória RAM. E não estamos falando de uma pequena escassez localizada, né, Jonas? Longe disso, Monique. Gigantes como Microsoft e Nvidia estão varrendo os estoques globais. Estamos literalmente ficando sem memória RAM no planeta. O que muita gente não percebe é que esses modelos massivos de linguagem, eles não exigem apenas processadores poderosos. Não mesmo. Eles exigem um tipo muito específico de memória de altíssima velocidade, a HBM, High Bandwidth Memory. O gargalo do treinamento de uma IA não é o quão rápido o chip consegue calcular, certo? Exato, Jonas. O gargalo é o quão rápido a memória consegue alimentar esse chip com dados. Entendi. Pensem com a gente. É como se a gente tivesse a cozinha mais rápida do mundo, mas a porta da despensa fosse estreita demais. Uma ótima analogia, Monique. E para resolver isso, a indústria está consumindo uma quantidade obscena dessa memória ultra rápida. Que é super complexa de fabricar, diga-se de passagem. E para colocar isso em perspectiva para nossa audiência, Jonas, basta olhar para o movimento da Meta. A Meta na semana passada, né? Eles oficializaram uma parceria colossal com a Nvidia para implementar as novas GPUs das linhas Blackwell e Rubin numa escala nunca antes vista. É bizarro, Monique. Eles estão construindo data centers que parecem pequenas cidades. A Meta não está apenas comprando chips. Eles estão, na prática, reservando linhas inteiras de produção nas fábricas asiáticas para os próximos anos. E aí, Monique, chegamos no ponto crucial da nossa análise macroeconômica. Quando a Meta, a Microsoft, a OpenAI chegam na TSMC ou na Samsung e compram toda a capacidade de produção de silício e de empacotamento avançado de memória, o resto da cadeia de eletrônicos fica a ver navios.
A capacidade de fabricação global é finita. Vocês não constroem uma fábrica de semicondutores de ponta do dia para a noite. Leva anos, Jonas, e custa dezenas de bilhões de dólares. O que nos leva direto ao impacto no bolso de quem está nos ouvindo. Infelizmente. Se a capacidade produtiva está totalmente voltada para servidores de inteligência artificial de altíssimo custo, o que acontece com a eletrônica de consumo? Os dados da NPR apontam para riscos altíssimos ainda neste ano de 2026, Jonas. Sim, há indícios fortíssimos de que os novos consoles de videogame, que estavam previstos para o fim do ano, vão sofrer atrasos severos. E não é só o mercado gamer. Nós estamos falando de um encarecimento drástico na produção de smartphones, laptops e smart TVs. A dinâmica mudou completamente, né, Moni? Historicamente, os eletrônicos de consumo sempre barateavam com o tempo, graças ao ganho de escala. Exatamente. Mas agora a gente tem uma força gravitacional muito maior, que é o data center. Pois é. Se um chip de memória pode ser vendido com uma margem de lucro estratosférica para um servidor de IA, por que a fábrica ia destinar ele para um smartphone intermediário? Não faz sentido financeiro para eles. O consumidor final, na prática, vai competir diretamente com empresas de 3 trilhões de dólares pelo mesmo pedaço de silício. O insight estratégico que fica muito claro aqui para todos vocês é que a corrida pela IA não é mais uma corrida puramente matemática. Ou de algoritmos inovadores. Virou uma corrida por logística pesada, Monique. É uma corrida por metal, por terra rara. Por capacidade de rede elétrica e refrigeração. Quem controlar a infraestrutura física vai ditar o ritmo da inovação nos próximos 10 anos. É uma transição brutal, mas o que torna esse momento histórico tão fascinante é justamente o contraste. O contraste entre o físico e o digital, né, Jonas? Isso, porque enquanto a infraestrutura física está batendo no teto das suas capacidades logísticas, o software parece ignorar qualquer limite. O salto do software essa semana foi algo que te deixou perplexo, não foi? Com certeza, Monique. O que nos leva a analisar os anúncios recentes do Google. Segundo o levantamento do Tecmundo, o Google soltou no mercado Gemini 3.1 Pro. E o grande destaque não é só a velocidade, mas a arquitetura em si. A promessa é de que esse modelo tem literalmente o dobro da capacidade de raciocínio lógico em relação aos antecessores. E o que dobro de raciocínio lógico significa na prática para quem está nos acompanhando, Jonas? Bom, não estamos mais falando daquele chatbot que resume e-mails de forma simpática. Longe disso. Longe mesmo. Estamos falando de modelos desenhados para fluxos de trabalho incrivelmente densos, resolução de problemas matemáticos inéditos, pesquisa científica avançada. Engenharia de software autônoma. E a criatividade também não escapou, né, Jonas? Nem um pouco. Uma matéria do portal G1 detalhou uma nova função do Gemini capaz de gerar músicas completas de até 30 segundos. Com arranjos complexos, tudo a partir de um comando de texto básico ou de uma imagem inspiradora. Felizmente, eles já embutiram uma marca d'água e um detector para tentar frear o caos de áudios sintéticos. Mas o fato é, Monique, a máquina está absorvendo domínios que antes a gente considerava fortalezas exclusivas do intelecto humano. É inegável o poder dessas ferramentas. No entanto, Jonas, existe um outro lado dessa moeda que ganhou muita atração na mídia essa semana. O jornal britânico The Guardian, certo? Isso. Eles publicaram uma reportagem brilhante que foi super discutida nos bastidores da tecnologia. Sobre a preguiça cognitiva. Exato. Enquanto o Gemini 3.1 Pro ganha o dobro de capacidade lógica, existe um debate urgente sobre a possibilidade real de os humanos estarem perdendo a sua. Eu li essa matéria, Monique, e achei as implicações sociológicas assustadoras. O texto reuniu vários relatos e estudos apontando uma dependência extrema de agentes de IA. Para o atrito intelectual do dia a dia, né? Sim. E não estou falando de delegar a análise de uma planilha de 10 mil linhas. Estou falando de pessoas usando a IA para escrever mensagens diplomáticas para colegas de trabalho. Decidir roteiros hiper simples de viagem. Ou sintetizar notícias de 2 parágrafos porque ler o original parece trabalhoso demais. Pensem bem sobre isso, vocês que estão nos escutando. A humanidade passou o último século construindo máquinas para terceirizar a força bruta. Tratores, guindastes, linhas de montagem automáticas. Isso, liberou o nosso corpo do desgaste extremo. Mas o que acontece quando a gente começa a terceirizar a nossa função executiva?
É um perigo invisível. O raciocínio e o pensamento crítico funcionam de forma análoga a um músculo, Jonas. O cérebro precisa de resistência, de desconforto. Precisa do esforço de conectar duas ideias difíceis para manter a plasticidade e a agudeza. E se a gente remove todo o atrito cognitivo do nosso dia a dia, corremos um risco imenso em larga escala. Se eu não preciso mais formular um argumento do zero, apenas editar o que a inteligência artificial cuspiu na minha tela, a minha capacidade de argumentação inevitavelmente vai atrofiar. Esse é o cenário de risco principal, Jonas. A perda de autonomia intelectual. Se a gente delega a capacidade de síntese e de julgamento para modelos de linguagem operados por 3 ou 4 corporações globais. Não estamos apenas sendo preguiçosos. Nós estamos terceirizando o nosso senso crítico. Imaginem uma geração inteira de profissionais que não sabe mais como estruturar uma tese complexa sem o auxílio de um prompt. É uma reflexão vital. E isso nos traz para o insight estratégico desse bloco, Jonas. Manda. O maior desafio que temos diante de nós nesta década pode não ser a criação de uma IA superinteligente e infalível. O desafio central é garantir que a sociedade humana não sofra um declínio cognitivo e intelectual irreparável no processo de adoção dessas ferramentas. Exatamente. Como é que a gente convive com a onisciência digital sem perder a nossa essência pensante? Uma excelente síntese, Monique. E vejam como as peças do tabuleiro se conectam. Essa mesma ansiedade social em relação aos impactos não mapeados da IA, seja na nossa cognição, cultura ou economia, é o que está forçando a mão dos legisladores no mundo todo. O que nos joga direto para o nosso terceiro grande eixo de hoje. A lei do xerife, regulação pesada, direitos autorais e alinhamento. Nós sempre soubemos que a tolerância dos governos com aquele lema "mova-se rápido e quebre as coisas" ia acabar. E acabar quando o que estivesse sendo quebrado fossem democracias e cadeias produtivas inteiras. E essa semana o Estadão trouxe uma reportagem muito impactante sobre as novas posturas da Índia. A Índia tem sido um laboratório fascinante para a regulação tecnológica pela escala do seu mercado, né, Jonas? Sem dúvida. E o que eles aprovaram recentemente foram medidas implacáveis contra deepfakes e desinformação, Monique. Uma regra de tempo recorde. Sim. A nova regra exige que as plataformas digitais e redes sociais removam conteúdos manipulados por IA num prazo máximo de 3 horas após a notificação oficial. O foco principal do governo indiano, acompanhado por outras nações que estão estudando medidas similares, é a proteção de menores e a contenção rápida de fake news que possam gerar instabilidade civil. 3 horas, Monique. Para vocês que conhecem um pouco de infraestrutura de internet, pensem no absurdo logístico que é uma janela de 3 horas. É insano, Jonas. Se um vídeo manipulado começa a viralizar no meio da madrugada, é virtualmente impossível para uma equipe de moderação humana em qualquer empresa, não importa o tamanho, analisar a notificação, investigar as falhas visuais do vídeo para confirmar que é um deepfake. E derrubar o conteúdo em menos de 180 minutos? E aí que entra o cenário de risco gravíssimo dessa regulação, Jonas. Se a empresa não consegue usar humanos porque o prazo é inviável e as multas governamentais são bilionárias, qual é a única saída que resta para as redes sociais? Moderação algorítmica cega e agressiva. As plataformas vão ser forçadas a criar algoritmos que atiram primeiro e perguntam depois. Qualquer denúncia automatizada vai derrubar o conteúdo temporariamente para evitar a multa. E o que isso gera na prática? Um volume sem precedentes de falsos positivos. Vídeos legítimos, paródias, sátiras políticas, conteúdos de opinião contundente. Tudo isso corre um risco imenso de ser varrido da rede acidentalmente. É o perigo de estabelecermos uma máquina de censura global por puro medo do impacto da IA. Sem contar as movimentações macroestruturais na governança, né, Monique? O portal Caso Informe cobriu o Summit de IA de 2026. Onde o primeiro-ministro indiano Narendra Modi subiu ao palco para apresentar uma nave. Trata-se de um framework global proposto para criar uma arquitetura de IA centrada no ser humano. Eles querem democratizar os benefícios da tecnologia, mas sob uma camada espessa de auditoria governamental. E a pressão não vem só dos governos, Jonas, vem da velha economia cobrando o seu pedágio. Você acompanhou a movimentação do setor de mídia aqui na América Latina essa semana? Acompanhei bem de perto, Monique.
A Folha de São Paulo publicou que as maiores associações de jornais, editores e veículos de mídia do Brasil formalizaram uma frente unida contra os grandes laboratórios de IA. Eles estão exigindo publicamente um sistema de remuneração direta e licenciamento pelo uso do seu jornalismo no treinamento dos grandes modelos de linguagem. O argumento deles é muito sólido. A IA generativa não cria conhecimento do vácuo. Ela ingere dados criados por jornalistas, escritores e artistas. Se a gente conectar o framework Manav na Índia com a exigência autoral no Brasil, Jonas, o recado global é ensurdecedor. Não existe mais almoço grátis no treinamento de inteligência artificial. Até o ano passado, a prática padrão da indústria de tecnologia era simplesmente raspar a internet inteira de graça, treinar o modelo e faturar bilhões. Agora, os produtores de conteúdo estão com os advogados na porta exigindo pagamento de royalties retroativos e contratos de licenciamento milionários. E quais são os riscos reais dessa ofensiva judicial para o mercado de tecnologia na nossa região, Monique? O risco é uma desaceleração brutal na inovação localizada. Se essas exigências das associações de mídia virarem precedentes legais robustos, os laboratórios de IA terão que realizar auditorias imensas. E pagar faturas altíssimas para continuar operando na América Latina. Exato. Isso encarece drasticamente o desenvolvimento de modelos em português. Pode até forçar algumas startups e empresas de médio porte a abandonarem o treinamento de modelos locais, concentrando o poder ainda mais nas mãos das 3 ou 4 gigantes globais que têm caixa para pagar essa conta. Curioso notar que a própria indústria parece perceber que a corda está esticando rápido demais, né, Jonas? É verdade. Essa semana a OpenAI divulgou que está alocando quantias massivas do próprio caixa para financiar pesquisas independentes sobre o alinhamento global. Eles querem que cientistas de fora da empresa descubram como manter futuras IAs superinteligentes, seguras e alinhadas aos valores humanos. É quase como se eles estivessem tentando se policiar preventivamente antes que um legislador de algum país resolva puxar a tomada dos servidores deles. Um movimento clássico de tentar ditar as regras do jogo antes que o árbitro faça por você, Jonas. O insight estratégico desse último panorama que desenhamos é definitivo. O ano de 2026 cimenta a transição da era da inovação desregulada para a era da cobrança da conta. Seja a cobrança moral, com um debate profundo sobre a nossa preguiça cognitiva, a cobrança governamental com leis draconianas de moderação na Ásia, ou a cobrança autoral com a mídia exigindo a sua fatia do bolo. O custo de manter e expandir a inteligência artificial acabou de multiplicar exponencialmente. É fascinante ver como essas 3 narrativas que trouxemos hoje se entrelaçam perfeitamente, Jonas. Começamos com os limites físicos da memória RAM e do silício impondo barreiras na infraestrutura. Passamos pelos riscos invisíveis dos saltos de software causando uma atrofia no intelecto humano. E finalizamos com os tribunais e governos tentando engarrafar essa tempestade através de regulações severas e disputas de direitos autorais. É uma teia extremamente complexa. E para encerrar a nossa análise de hoje, Jonas, eu quero deixar uma provocação final para vocês, nossa audiência, digerirem ao longo desta semana. Qual é a pulga atrás de orelha dessa vez, Monique? Nós passamos o episódio inteiro discutindo como modelos como o Gemini 3.1 Pro estão se tornando super inteligentes e como governos estão criando frameworks complexos como o Manav para tentar controlá-los de forma igualitária. Certo. A grande questão é: se estamos projetando inteligências artificiais incrivelmente poderosas e regras rigorosas para democratizar seu uso, o que acontece se, no final do dia, o gargalo que discutimos no primeiro bloco for o verdadeiro vilão? Ah, o gargalo físico. Tem acesso a tudo isso. Corremos o sério risco de construir uma elite tecnológica hiperprodutiva que tem acesso à superinteligência, Enquanto a grande massa da população, sufocada pelos preços de produção, fica relegada a eletrônicos obsoletos e inteligências artificiais defasadas. uma provocação pesadíssima, Monique. É desigualdade digital baseada puramente na escassez física de silício. Um cenário onde a IA de ponta se torna um artigo de luxo inacessível,
Não por causa do software, mas porque não tem metal e RAM suficiente para rodar o modelo no seu dispositivo. Isso vai render muitas discussões nas nossas caixas de comentários, com certeza. Vai mesmo, Jonas, e para manter o rigor e a transparência do nosso trabalho, fazemos agora uma pausa clara para um recado imprescindível para todos vocês que nos acompanham. O palco é seu, Monique. Importante lembrar que todas as análises feitas neste episódio são de caráter estritamente informativo e educacional. Nenhuma das opiniões ou cenários discutidos aqui constitui recomendação de investimento, compra ou venda de ativos. Recado muito bem dado e fundamental. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que ficaram conosco até o final de mais essa jornada analítica. Esse aprofundamento que nos prepara para as mudanças estruturais que já estão batendo à porta. Não deixem de acompanhar nossos próximos encontros, porque o mercado de tecnologia não dorme e a macroeconomia está sendo reescrita em tempo real. Faço das suas palavras as minhas, Jonas. Muito obrigada pela escuta e pela companhia de todos. Nós lemos os comentários, então continuem trazendo suas perspectivas. Esse foi o Macroeconomia IA de hoje. Ficamos por aqui e vocês fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau! Tchau!